Graça seja com todos que sinceramente amam a nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, vamos dar continuidade na esperança que, se for a vontade de Deus, no próximo domingo já estejamos no templo. Mas, se não, estaremos aqui porque em nada nos atrapalhou, em nada diminuiu a nossa vontade, a nossa fé, de estar pregando a palavra, de estar adorando ao Senhor. Sentimos falta da comunhão física com os irmãos, mas temos tido a principal comunhão, a comunhão espiritual, a comunhão no Espírito de Deus. Isso é que é importante numa igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 6. Nós vamos ver o versículo 11, depois o versículo 19 e 20. Hebreus, capítulo 6, versículos 11, 19 e 20. Que as palavras dos meus lábios e o meditar no meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Amém. Diz assim a palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 6, versículos 11, 19 e 20. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. No capítulo 19, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Como eu disse, hoje nós estamos na segunda pregação, sobre a certeza que nós temos da graça, da salvação, da predestinação. Por que nós temos sempre que estar trazendo isso para a igreja? Porque são assuntos muito discutidos, muito polêmicos dentro das igrejas e totalmente distorcidos. A maioria deles, infelizmente, baseada em deduções próprias humanas, da imaginação humana, mas nada de fundamento bíblico. E é uma coisa que nós necessitamos. A Bíblia diz que a fé é racional. Eu não entendia isso. Como é que pode a fé ser racional? Se tem uma coisa que não é racional, é a fé. Mas é tão maravilhoso que você primeiro crê pela fé. Depois, manifestando o resultado dessa fé, as coisas se tornam para nós tangíveis. Elas se tornam racionais. As coisas que eu tenho mais convicção hoje são as coisas que Deus me proporcionou pela prática da fé. Então realmente é tudo que nós precisamos. Eu fui entender porque a fé é racional. Porque tudo que é real nesse mundo, ele um dia vai se acabar. Eu não posso crer, eu não posso... E tudo que é proveniente da fé é eterno. Então ela passa a ser a única certeza que eu tenho. Aquilo que nós... é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que hão de vir. Isso também está em Hebreus. Isso é fé. Mas quando acontece, devido ter se realizado dessa forma, aquela certeza dentro de você é muito grande. Ela, na verdade, ela passa a ser mais que racional. Deus vem nos confirmando a doutrina da predestinação, que assusta tanta gente, mas para os predestinados, Ele, Deus, tem deixado claro a certeza dessa graça e salvação. Eu não defendo denominação, eu não defendo religião, a Bíblia para nós é a regra única e infalível de fé e prática. Está na Bíblia, então nós cremos, nós buscamos obedecer e, com a graça de Deus, praticar.
A Bíblia é para quem recebeu de Deus essa fé. Eu não posso discutir o que está na Bíblia, porque ela é a lei máxima de Deus. São os mandamentos de Deus, os estatutos, os preceitos, as leis. Então, eu não posso questionar. Lei é para se cumprir, não é para se questionar. Não é para me levar em dúvida o que está na lei. Ou você cumpre a lei ou você é punido. Ora, na lei do homem falha dessa forma, imagina na lei de Deus. Então eu não posso questionar pelo fato do meu homem natural não aceitar ou não entender o que está na lei de Deus. Eu não posso dizer que não obedeço ou que não aceito, porque também está na Bíblia que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucuras e não pode entendê-las porque elas se discernem pelo Espírito. Agora, se nós estamos no Espírito, a coisa que nós temos mais crer é em Deus e na palavra dele. Está escrito aqui, eu entenda ou não entenda, essa é a verdade e eu trate de me enquadrar nela e buscar força em Jesus para cumpri-la. Agora, discuti-la, levar dúvida para ela, não. É por isso que eu digo que eu não estou pregando aqui para aqueles duvidosos da Bíblia, para aqueles que não têm fé, não. Eu estou pregando aqui para fortalecer, edificar. Exatamente como Jesus fazia. Eu sou apenas um arauto. Eu estou pregando, eu estou trazendo aquilo que ele nos deixou. Mas é para aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. Não para aqueles que têm ouvidos para não ouvir e olhos para não ver. Essa certeza ela não se trata de persuasão. A certeza da predestinação, ela não se trata de persuasão. Ela não se trata de uma simples decisão, uma prática, um convencimento. Eu não posso convencer ninguém da predestinação. Mas eu posso alegrar e deliciar alguém confirmando aquilo que ele já crê pela fé, através da palavra deixada por Deus. Não estou aqui preocupado em convencer ninguém. Eu estou pregando o que Deus determinou. Então isso aqui não é firmado numa conjectura. Não se passa, não se trata de conjectura. Sabe, eu gosto de falar certas coisas, porque é lógico que muita gente nesse momento diz, mas será que ele está querendo dizer conjectura? Você viu o que é falta de conhecimento? Quando a gente não pesquisa, aí a gente julga de imediato. Porque se você for no dicionário, conjectura é a mesmíssima coisa de conjectura. Então eu trouxe para vocês aqui conjectura, para chamar a atenção, sabe? Que isso aqui não é feito por mim, é feito por Deus. Então, a certeza da predestinação, da salvação pela graça, ela não está firmada numa conjectura, que é juízo ou opinião sem fundamento preciso. É uma suposição, é uma hipótese, é uma conjectura, Então não se trata disso. Então o que Deus nos garante através da predestinação, que é a certeza da graça e da salvação, não é uma simples persuasão conjetural, fundada em uma falta de esperança. Mas como nós vimos aqui em Hebreus, veja bem, no capítulo 6 que nós lemos, 11, 19 e 20, desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Então, pela fé, essa fé que para nós passou a ser racional, pois eu creio mais nas coisas provenientes da fé do que nas coisas que eu vejo materiais. Isso é loucura, mas é o que me dá mais segurança. Então, mostrando, cada um de nós, até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, a qual temos por âncora da alma, que segura a alma. A âncora que ela faz, ela para o navio ali, âncora da alma, ela segura a alma na salvação. Segura e firme, e que penetra além do véu. Então ali aquele barco, ele vai e penetra além do véu, onde ninguém podia penetrar. Mas quando Jesus entregou o seu Espírito, rasgou-se o véu, franca ficou a entrada através dele. Então
nós podemos ter acesso ao Santo do Santo, ao Santíssimo Lugar. Por isso que ele diz aqui, ao qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Olha aí, onde Jesus, como o precursor, que é o precursor? É o que entrou primeiro. É o precursor, ele foi na frente. Entrou por nós, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha aqui, olha como uma passagem, um Deus maravilhoso, ele ensina, eu não posso, eu fico ansioso para parar e fazer, e falar muito sobre cada passagem, mas como eu disse, aí nós íamos amanhecer o dia, mas pelo menos algo eu tenho que trazer para vocês se deliciarem como eu me delicio, porque ele tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Por quê? Porque o sacerdote antigo não era para sempre, ele entrava, sacrificava, mas ele morria, aí vinha outro, então aquele ali foi para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não tinha família carnal, não tinha ninguém sabia a origem de Melquisedeque. É claro, está se falando do sacerdote espiritual. Nas palavras da confissão de fé de Westminster, que é fundamentada nas Escrituras Sagradas, temos essa certeza, uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas da salvação. Hebreus 6, 17, 18. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, está vendo? Ele quis mostrar mais firmemente a nós, herdeiros da promessa dele, a imutabilidade do propósito dele, que ele não muda. Ele determinou, ele é fiel à palavra dele, ele não muda em nada do que ele determinou. Pode quem gostar, gostar, quem aceitar, aceitar. Se interpôs com juramento. Já pensou? Deus jurando, você já pensou? Deus jurou que não quebraria a promessa. Para que mediante duas coisas imutáveis, duas coisas que não mudam, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Nós corremos para o refúgio, nós corremos para Jesus, nós estamos com Jesus. Para quê? Para lançar mão da esperança proposta. Não posso passar, como disse, uma exegese, mas vou, com a graça de Deus, pelo menos nos trazendo ao conhecimento, o que é que Deus fala através de cada passagem dessa. Isso sem inventar, sem imaginação, é tão simples. É só orar, suplicar a Deus, pedir a misericórdia dele, receber a iluminação e falar com facilidade. Ora, é muito bom. Se abrir a boca e outro falar, é muito bom. É o que eu faço aqui. Eu duvido eu pregar desse jeito, fazer outra coisa tão perfeito desse jeito. Eu não consigo. Porque aqui quem está fazendo é o Espírito Santo de Deus. Eu preciso dizer isso. Eu preciso entregar a Deus toda a honra e toda a glória. Para não pensar que eu sou aqui um doutor, um cientista estudioso da palavra, estudo muito, medito muito, mas exclusivamente para não atrapalhar o Espírito Santo de Deus. E de mim mesmo, com certeza, não sai iluminação, sai imaginação. E eu não quero. Eu quero iluminação. Quero abrir a minha boca e Deus falar. Eu creio naquilo que Ele afirmou para mim. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei da terra do Egito. Abre bem tua boca e te encherei. O mesmo Deus que todo mundo diz que é fiel e que é impossível que minta, veja bem, é o Deus que com juramento garantiu aos herdeiros da promessa a impossibilidade de mudar o seu propósito. Então o que é que eu quero dizer com isso? Ora, todo mundo diz, Deus mente? Não. Deus é fiel, mas nos carros, todo carro, Deus é fiel. Deus não é fiel a absolutamente nada, a não ser primeiramente a palavra dele. Aquilo que ele disse que era promessa, ele cumpriria. E a predestinação está na Bíblia, é promessa. Deus não mente. Todo mundo diz isso, mas não aceita a predestinação. Você viu a incoerência? Ou seja, ou não é predestinado, ou é mal informado, está enganado. Por isso Deus nos dá a graça de trazer a verdade para ser pregada. Aí, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, ele garantiu isso, com juramento, ele garantiu aos herdeiros da promessa a impossibilidade de mudar o seu propósito.
Imutável, imutável, ele garante isso. Hebreus 6, 17, 18. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, você está vendo aqui? Eu estou falando, herdeiro da promessa da predestinação, da salvação. Deus está falando exatamente disso. Herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito. Ele não muda. Se interpôs com juramento, ele jurou. Já pensou? Você chegar na Bíblia e ver que Deus jurou. Será que Deus precisava jurar? Será que quem somos nós para Deus jurar? Eu juro a vocês que eu vou fazer assim. Você já pensou na verdade? E o cara ainda vem e ainda duvida. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Se todos, unanimemente, independente de denominações, concordam que Deus é fiel, não podem se contradizer, negando que Deus tem um povo escolhido por Ele para ser o seu próprio povo. Por quê, pastor? Porque está escrito na palavra. E Ele não mente. Eu não vou abrir minha boca para defender nenhum ponto de vista meu aqui, nada. Eu não acho nada. Eu sou arauto, eu sou embaixador. Eu abro a minha boca e falo que o meu rei mandar. Eu sou um escravo do Senhor Jesus Cristo. Deuteronômio 7, 6, 9 diz assim, ó. Porque tu és povo santo ao Senhor. Não é santo não, viu? Deus não está dizendo aqui que você é santinho, que você não tem pecados, não. Aqui dentro do contexto, tá? Você contextualizando, indo exatamente no momento de que Deus estava tratando, quando você faz uma exegese dessa, aqui Deus está dizendo, porque tu és povo santo ao Senhor, separado para o Senhor. É isso que quer dizer aqui. Separado para o Senhor teu Deus. Aqui está escrito santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Ó, Ele te escolheu. Está vendo? Ele foi lá, te escolheu e te separou. Quando você quer escolher uma coisa, o que você faz? Você escolhe e separa para você, né? Pronto. Pois é exatamente isso aqui. Para que ele fosse o quê? O seu próprio povo. Será que, meu Deus, será que precisa ser mais claro do que isso? As pessoas duvidam disso. Primeiro diz que Deus não mente, que Deus é fiel, que Deus jurou que ia cumprir isso. Aí Deus fala detalhadamente o que Ele vai fazer. E as pessoas, não, mas não acredito. Eu não acredito. Ou é falta de conhecimento da Bíblia, meu irmão. Ou é filho do diabo mesmo, que é anticristo, que não crê em nada que Deus diz. Ou então está enganado. Aí vai bater palma e pular e se ajoelhar e agradecer a Deus porque está conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o Senhor, seu Deus, te escolheu para que Ele fosse o seu povo próprio. Olha aqui, de todos os povos que há sobre a terra. Entendeu? Deus está dizendo, rapaz, Ele olhou para você, te escolheu, te separou do meio de um povo. Ele te tirou do meio de um povo, de todos os povos que há sobre a terra. Olha aí. Não vos teve o Senhor afeição? Ele não gostou de você, porque você é bonitinho, porque você é santinho, como todo mundo pensa que é, porque tu és povo santo, não, separado, não é santinho não. Deus não te perdoou porque você era santo, nem porque você é bonzinho, nem porque você é bonitinho. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois era o menor de todos os povos. Tu era insignificante, rapaz, ninguém te queria. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais. Olha aí, Ele não jurou? Ele não jurou? Aí Ele jurou, o povo que Ele prometeu para os patriarcas era o menorzinho que tinha, mas Ele jurou, Ele cumpria, Ele ficou com aquele povo insignificante. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Quem era o povo de Deus? Lá no Egito. Preso, escravo, passando tudo que era necessidade. Aí Deus vai lá e resgata
sem ter absolutamente nada que justifique, a não ser, como ele diz, o amor dele por aquele povo. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Olha, aqui falava horas, mas que Deus ilumine, você vai entendendo na sequência. É muito maravilhoso. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é teu Deus. Eu estou sabendo isso, Ele é meu Deus, Deus fiel, que guarda a aliança e misericórdia até 1000 gerações. 1000. Isso aqui é um exemplo, uma analogia só. 1000 gerações, que ele quer dizer para sempre, para sempre. Aos que o amam. Quem é que ama? Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei, manifestarei a ele. E cumpre os meus mandamentos. Falou a mesma coisa. Aquele que ama, que tem os mandamentos e guarda, cumpre os mandamentos. Você está vendo uma palavra inteirinha, ela se confirma. Eu falo ali, falo em Gênesis, falo em todo canto, mas aqui parece que é sempre eu pregando a mesma coisa. Eu sei, em outra palavra, mas pregando a mesma coisa. Porque sem dúvida, a Bíblia é a maior diversidade que existe no universo. E a maior unidade que existe no universo. Eu gosto de falar, sabe assim, porque é totalmente absurdo você dizer como é que uma unidade, a maior diversidade pode ser uma unidade. É porque ela fala de todos os assuntos, falados por centenas de homens, em culturas diferentes, em épocas diferentes, mas uma palavra só não muda, ela se confirma. Então não tem como você imaginar que esse aqui não foi Deus. Não tem como. Deus garante na sua palavra, em todos os locais, como também vemos em 1 Tessalonicenses 5, 24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aqui também eu quero fazer uma rápida observação. Você sabe o que é que a palavra literal, no original, nesse chama aqui? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará? Fiel é o que eu te arrasta. Então Deus, ele nos arrasta. Por isso que diz que a graça é irresistível. Ele me escolheu, não tem conversa não, ele é Deus, ele pega aqui, ó. Aí não tem diabo, aí não tem eu, aí não tem ninguém, ele arrasta. Pronto. Aí vem para cá, chama. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O qual também o fará. Ele trouxe, ele me chamou e ele faz. Por isso que eu oro muito, pedindo a Deus, Senhor, em nome de Jesus, eu peço aqui, renovando, e peço toda a igreja que ore assim, Senhor, em nome de Jesus, só deixe vir a igreja reformada de Siloé. Senhor, não primeiramente aqueles que têm um bom dízimo, não primeiramente aqueles que podem servir, não primeiramente um levita muito bom, viu? Que toca o teclado até com as mãos de costa, como passou um filho do Satanás lá na Siloé, e foi para fora, porque era um depravado, mas como para tocar não tinha, passou gente de voz maravilhosa, passou, olha, criadores de música, de louvores perfeitos. Senhor, em nome de Jesus, todos eles nós quisemos, nós chamamos, agora não aprendemos, Senhor, só deixa entrar na Siloé aquele que o Senhor chamar, porque se o Senhor chamar, eu creio na tua promessa, eu creio que o Senhor jurou que cumpre a tua promessa, e se o Senhor chamar, o Senhor vai fazer. Se o Senhor não chamar, quem vai fazer somos nós, ou seja, vai dar tudo errado. Então eu te peço em nome de Jesus, a casa é tua, só deixe vir para essa igreja, meu Deus, mesmo que seja pobrezinho, só tem a vida dele que é valiosa para Jesus, mas só deixe vir para Siloé quem o Senhor chamar, em nome de Jesus. Aí nós vamos chamar, aí nós vamos convidar como nós estamos convidando a todos. Agora não vem quem quer não, meu irmão. Só vem quem Deus quer. Tem dois tipos de gente que a gente chama e convida, por isso que eu convido. Porque é acumular brasa viva na cabeça deles. Porque ele é como se dissesse assim, por que esse cara não me deixa quieto, rapaz? Eu estou aqui, já não posso andar ali. Olha, por quê? Alguns pegaram um motivo, inventaram um motivo para sair, porque tem pecado oculto. Aí como é que vai voltar? Como é que vai voltar? Porque se voltar com o pecado, vai vir à tona. Aí detona o irmão, detona o pastor, ótimo, graças a Deus. Veio à tona o pecado do pastor, foi tratado, perdoado. O pastor está aqui livre, abençoado.
E esses amaldiçoados estão aonde? Com seus pecados ocultos. Sabe por que é que não vem? Porque não querem tratar os seus pecados. Porque Deus só trata pecado de quem Ele chama, e Deus não está chamando eles. Mas eu chamo. Bora, rapaz, bora, o desafio. Anda, a silhueta está aberta. Não vem escondido entrar e olhar o templo ser construído, não. Tipo Tobias, não. Não venha, não, demônio, porque tu vai pegar mais ira na tua cabeça. Venha no culto se ajoelhar, venha se arrepender, venha confessar teus pecados, imundo, que tu sabe o que tu faz naquela hora da noite. Tu sabe, mais do que eu. Agora, mais do que Deus, tu não sabe não. Aquilo que tu faz às ocultas, eu vou dizer uma coisa aqui para você, viu? Os olhos de Deus estão em todo lugar, tu não crê não, né? Pois aguarde. Fiel é o que vos chama, o qual também eu fará. Olha, isso aqui é pregação, eu não venho preparado para isso não, nem passa isso na minha, eu nem me lembro. Mas eu estou pregando, Deus está, eu tenho que falar. Porque quando eu falava, meu irmão, quando eu não falava, eu ficava doente. Fico mais não, quero mais dor por causa de ninguém não. Quem quiser vai com sua maldição para o inferno sozinho, que eu não vou mais carregar jogo de ninguém não. Deus mandou falar, agora eu falo. Está desafiado, venha, volte. Confesse seus pecados, que eu duvido, seu imundo. E essa fidelidade de Deus garante aos escolhidos que até nas tentações o próprio Deus proverá livramento, dando-nos força para resistir, para perseverar, para suportar. Por isso é que eu digo, quem é de Deus vem, sabe por quê? Porque aquele que se arrepende sinceramente, como muitos irmãos hoje estão na Siloé se arrependeram, irmãs, e principalmente o pastor, aí Deus dá força para se levantar, para resistir, para perseverar, para suportar. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Oh, palavra poderosa e maravilhosa. O que é que Deus está dizendo aqui? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação que veio para esses irmãos, que nós passamos, que o pastor passou, foi tentação humana, foi carnal, meu irmão. Foi de carne. Esses, os que não se libertam e que não se consertam, sabe por quê? É porque a tentação é espiritual. A alma deles é do diabo, quem manda nelas é o diabo. Na minha quem manda é Deus. Embora a minha carne seja pecaminosa e queira, mas quem manda é Deus no meu espírito e na minha alma. E não me veio sobreveio tentação que não fosse humana. Não veio para mim tentação que não fosse humana. Sabe por quê? Olha, eu tenho que parar para explicar esse versículo aqui. A tentação humana, Deus me dá força para resistir. A carne que eu não posso. Certo? A tentação espiritual, que é aquela de blasfêmia, aquela de ficar no pecado e não querer sair, essa Deus, Ele não interfere porque Ele largou ali aqueles para maldição. Então Deus não age aonde Ele não prometeu que agiria. Então não adianta. A tentação deles não é carnal, é na alma mesmo. Não tem jeito não. Quando Deus está... O que é que pode ter jeito de alguma coisa Deus estando fora? Agora, para nós não sobreveio tentação que não fosse humana. Totalmente humana. Foi a tentação que Davi teve, era um homem segundo o coração de Deus, e fez tudo que no mundo podia fazer, mas foi contra Deus. Todo mundo conhece essa história. Qual foi a tentação de Davi? Foi humana. Ele caiu. Agora, foi horrível, porque foi um adultério e um assassinato premeditado, um assassinato com dolo, mas foi humana. Deus resgatou ele, Deus sustentou ele, Deus perdoou, restaurou e levantou Davi. Por que Deus fez isso? Porque Deus tinha uma promessa. Se lembra que foi prometida a Davi? O que foi prometido a Davi? Aí Deus diz, não, da carne tu vai pagar o que tu fez, mas no espírito vai permanecer aquilo que eu determinei, porque eu sou fiel à minha palavra. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Olha aí, além das...
Porque além da minha força, é espiritual, eu não tenho força. Se Deus me largar, eu não tenho força, o diabo me arrasta também. Ou eu sou arrastado pelo diabo ou por Deus. Eu fui arrastado por Deus. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha aí. Ele levou o livramento. Você pode ter caído, mas você vai suportar aquela prova que você está passando. Como Davi suportou. Como o pastor Humberto suportou. E hoje, regozijado, agradece e adora ao Senhor. Deus garante isso a esses predestinados, aos herdeiros da promessa, evidenciando interiormente as graças nas quais essas promessas são feitas. Por isso, como Pedro e todos os escolhidos de Deus, devemos com reconhecimento em tudo bendizer o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como em cada passagem Deus relata o percurso do eleito, a nossa vida de perseverança, possível somente mediante a fé. Primeira Pedro 1, a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos regenerou. Regenerou, meu irmão. Quer dizer, gerou de novo. Nós morremos, nascemos. Éramos alma vivente, passamos a ser espírito vivificante. Regenerou para quê? Para uma viva esperança, porque a esperança da carne é morte. E a esperança da vida, da eternidade, a vida eterna, é viva, ela é vida eterna. Mediante o quê? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Está vendo? Com a Bíblia se cumpre tudo, desde o começo. Que a gente prega, que Deus traz aqui, é se confirmando. Olha, para uma herança incorruptível. Herança incorruptível. Nós vamos ter uma vida que nós não... nosso corpo, depois da vida, não verá mais a corrupção. Imacessível, reservada no céu para vós outros. Para quê? Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Que coisa linda! Isso aqui, meu irmão, você sabe o que é o ódio e a raiva, sabe, dos eleitos de Deus, do pastor Humberto? É porque não adianta. Quem não foi eleito, quem não foi chamado, arrastado por Deus, não tem isso aqui não. Por isso que eu chamo e peço a igreja lá, pode chamar, convida. Convida, meu irmão. Eu duvido quem pisa naquela igreja não for a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque tem medo. Nós tememos perder o que é bom. Eles têm medo porque só tem coisa ruim por trás. Então nós vamos continuar convidando. Por falta de convite não é. Entendeu? E nem de necessidade deles. Porque a maioria foi mantido pela igreja há muito tempo. Não dava nada à igreja não, pelo contrário. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pouco tempo, várias provações, seremos contristados, e daí? É aquilo que eu falei daquela palavra, irmão. Tem muita gente aí, quando o pastor Humberto partir, vai comemorar. Tá certo, é para comemorar mesmo, deixa eles comemorar. Pensa. Uma certeza absoluta eu tenho, que eu vou ficar melhor. Isso aí eu tenho certeza. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, olha aí, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Aqui são detalhes da palavra, eu tenho que falar, nem que seja errado. Fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível, porque a fé é eterna, traz a vida eterna. O ouro é perecível, ele se acaba. Mas aí Deus bota mais uma coisa para confirmar aqui, ó. Mesmo apurado por fogo, ou seja, o melhor ouro que existe no universo, o mais puro, o mais caro, o mais perfeito. Mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.
Nada disso, mais do que a fé, pode redundar nessa revelação maravilhosa de Cristo. A quem não havendo visto, amais. Olha aí. Amais. A palavra de Deus, ela é bondosa comigo, diz amais, eu adoro Jesus, eu adoro Jesus. Quando me chamam de doido, eu digo, eu sou doido por aquele que me deu juízo. Sou doido, mas por aquele que me deu juízo, o meu Senhor Jesus Cristo. No qual, não vendo agora, mas crendo, olha, a gente não vê Jesus, mas a gente crê. Exultais com alegria indizível e cheia de glória. Obtendo o fim da vossa fé. Olha aí, qual é o fim da vossa fé? Qual é o objetivo? Aí quando nós fazemos tudo isso aqui em Deus, tá vendo? Não é obra, não é bondade, não é nada. Obtendo o fim da vossa fé. Qual é? Obtendo o fim da vossa fé. Faz 2 pontos, viu? 2 pontos. Aí diz assim, a salvação da vossa alma. Então o objetivo da fé dada a Deus por mim é a salvação da minha alma. Porque Ele fez isso de graça, de graça. Não tem bondade, não tem obra, não tem nada. Ele fez de graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicada pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A nossa salvação é exclusivamente pela graça, como afirma a palavra de Deus. Então, logicamente, nós receberemos como dádiva toda a força para confirmar essa graça, diferente dos filhos do diabo, que como o diabo vive pecando desde o início. Uma coisa é você cair no pecado, você passar um sofrimento, você se leva. Outra coisa é você viver o pecado. Você não deixa, você é pior do que um vício. 1 João 3, a partir do 6, diz assim, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Você está vendo a palavra aqui? Ó, não vive pecando. Não quer dizer que se Deus, estou muito firme, estou me sentindo seguro, Deus solta o cabacaio, Deus levanta. Agora viver pecando, viver pecando, viver pecando. Aqui, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Filhinho, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Olha, isso aqui, meu irmão, é uma frase que tem doutores e doutores no mundo que não sabem o que Deus está dizendo aqui. Não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. O que é isso aqui? Pratica a justiça. É justo. Ele não, mas não é desse aqui que Deus está falando. Aquele que pratica a justiça, nós estamos falando aqui, Deus está falando, nesse contexto, salvação, predestinação. Aquele que pratica a justiça de Cristo na cruz foi que me salvou. Ele é justo, justificado. Tem nada a ver com eu praticar justiça, eu ser um homem muito direito, não, tem nada disso não. Não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Aquele que anda na prática da justiça de Jesus. Jesus foi justiça. A justiça de Jesus me salvou. Então eu sou justificado, porque a justiça de Jesus me justificou. Assim como ele é justo, tá vendo? Assim como ele é justo, né? Justificado. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, está vendo? É a divina semente, a semente do Espírito. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então não vive, não tem. Se ele chegar a pecar, mas ele não fica pecando, ele não permanece no pecado. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como? 2 pontos. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. A justiça de Jesus na cruz. Se eu não tiver nessa prática, se ela não foi prática para mim, se ele não cumpriu aquilo por mim,
não procedo de Deus, mas graças ao Senhor foi. Nem aquele que não ama seu irmão. Por quê? Porque depois que Jesus praticou a justiça dele, foi pelo quê? Foi por amor a nós. Então, se nós estamos em Jesus, recebemos essa salvação pela justiça imputada a Jesus, então nós vamos amar como ele amou. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nós amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as seu irmão justas. Está vendo? Por que eles têm ódio da gente? Por que eles não querem conversa? Por que eles não conseguem se unir com a gente? Porque as obras deles são más, né? E as nossas são justas, são obras justificadas por Cristo. Cristo é o nosso justificador. Cristo é o nosso redentor. Cristo é o nosso santificador. Cristo é tudo para nós. Eles não têm. São filhos do diabo. Irmão, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Preste atenção aqui. Não se admire não. Se alegre quando você vê certas pessoas terem ódio do pastor Humberto. Não se admire disso, não. É Deus que diz aqui, ó, irmão, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Parece que não tem nada a ver, né? Ele está dizendo, meu irmão, tu tem vida, eles têm morte, é claro que eles vão te odiar. Você está se admirando por quê? Ora, se eles têm inveja até por coisas materiais, quanto mais pela vida eterna. A afirmação e certeza que somos filhos de Deus não vem da nossa vontade, não vem do nosso merecimento ou da nossa obra, mas do testemunho do Espírito, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, a partir do versículo 10. Porém, Cristo está em vós. Olha aqui. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, está vendo? O meu corpo já está morto por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o Espírito é vida. Eu tenho vida porque o Espírito é vida por causa da justiça. Por quê? Por causa da justiça de Cristo, cumprida na cruz do Calvário. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o Espírito de Deus, que quem ressuscitou Jesus foi Deus, né? Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Esse vai ser vivificado, restaurado, glorificado no encontro com Jesus. Assim, pois, irmãos, somos devedores não da carne, como se constrangir a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. É como esses homens caminham para a morte. Por isso que estão desesperados, com ódio, tanto ódio no coração. E a gente alegre e feliz, batendo e pregando a palavra, mas abençoando. Raiva, nem pensar. Mas abençoando-os. Estão na mão de Deus. Agora, a verdade vai ser pregada. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Olha aí. Acho maravilhosa essa expressão. Porque depois de tudo isso, quando você repete uma coisa duas vezes, quer dizer intimidade, quer dizer muito conhecimento. É aqui, Abba é Pai, e Pai é Pai. Então, podemos dizer assim, mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Papai. É o único lugar na Bíblia que eu vejo obedecer, mandar nós chamarmos Deus de Papai. Papai não é mais, né? É diferente de pai. Ah, é pai, tá, pai. Papai. É mais intimidade. É mais. E aqui, os únicos que podem somos nós. Porque nós recebemos esse espírito de adoção. Aí dele, baseado nele, nós podemos clamar com muita intimidade, com muito carinho. Papai, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Lógico.
A maioria que se diz cristã vive descaradamente segundo a carne. Dizem que devem tudo a Jesus, mas vivem como se fossem devedores da carne, constrangidos a viverem segundo a carne. Ora, se realmente habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que foi Deus, esse mesmo Espírito vivificará o nosso corpo mortal. Por isso a eles somos devedores e constrangidos a viver segundo o Espírito. Muitos afirmam que não creem na predestinação, na eleição. Agora sabe o que é isso aqui, né? Afirmam. É a opinião dele, mas não tem uma base bíblica. Eles vão. Olha, Deus escolheu algumas pessoas. Não acredito nisso. Deus é bom, Deus salvou todos, Deus isso, Deus... Tem nada, não tem uma base, nada. Essa forma é um festival de besterol. E Deus me perdoe, eu tenho abuso. Eu não gosto nem de escutar. Porque a gente vai ficando meio, sabe? De tanto Deus nos dá o maná, a palavra verdadeira. Quando você escuta a palavra enganosa, você tem a ojeriza. Aí muitos fazem isso, eles não creem na predestinação, na eleição, e afirmam que estão salvos, mas segundo a palavra caminham para a morte. Está vendo? Eles afirmam que estão salvos, eles querem ser salvos. Mas segundo a palavra, segundo a promessa de Deus, segundo o juramento de Deus, eles caminham para a morte. Pois como devedores da carne, são constrangidos a viver segundo a carne. Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis e eternamente. Lógico. Esse ser devedor da carne, e por isso constrangidos a viver segundo a carne, está ligado diretamente ao estilo de vida que muitos que se dizem cristãos vivem hoje. Deus nos alerta em Romanos 12,2, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já falamos muito sobre isso, que não nos conformemos com este século, ou seja, que nós não entremos em conformidade com os atuais costumes pecaminosos deste mundo. Quando ele diz aqui, né, não vos conformei, não é ficar conformado, não entre em conformidade, não comece a fazer a mesma coisa não, rapaz. Mas o que está acontecendo é que, em vez da igreja alcançar o mundo, com a santidade, com a pregação da palavra, o mundo é que está alcançando a igreja com o pecado. Ou seja, a igreja está entrando em conformidade com o mundo e aceitando dentro da igreja tudo que Deus abomina. É maldição, maldição, maldição. E o pior é que ficam como santos, transferindo a culpa. São acusadores, são o dedão apontando para os irmãos, porque querem se compensar, querem compensar as suas consciências doentias, tristes, porque sabem que vão para o inferno. Na vida que vive, na prática que vive, porque o templo não salva a nação iníqua. Pode ir lá para dentro do templo, pode fazer o que quiser, mas de lá vão subir direto para o inferno. É o que a palavra de Deus fala. É no mínimo hediondo o que os falsos mestres, apóstolos, pastores e líderes da atualidade têm feito da igreja. O pecado tornou-se comum e é totalmente aceitável dentro da igreja, em todas as áreas, todas. Os verdadeiros cristãos não devem se adaptar, não devem viver em conformidade com esse mundo pecaminoso. Deve lembrar-se que o que é totalmente normal e aceitável para o mundo é totalmente abominável para o nosso Deus. Mais uma vez, vou dar o exemplo de Davi aqui, mais uma vez. Mas cabe muito bem aqui. Davi era rei. Para quem não sabe, o poder do rei
naquela época, era tido como o poder de Deus. É tanto que eles pagaram muito preço que acharam que era Deus. Então Davi podia olhar lá na sacada dele, viu uma mulher e dizer, pega aquela mulher ali para mim. Tá. E se deitar com ela, fazer o que quisesse, depois pode ir embora. Aí me serviu, eu sou rei. E todo dia ele pegou uma mulher diferente. Agora manda matar o marido dela. Ele era rei. Você entendeu? Isso era normal. Normal. Só que era abominável para Deus. É exatamente isso que Deus está fazendo, está falando. Não se, porque o mundo diz que é normal, porque o mundo diz que pode, não faça. Porque para mim é abominável. E a igreja está fazendo. A igreja está aceitando. Porque se tornou comum, porque todo mundo faz, eu vou fazer também. Em terra de sapo, de coca com ele. E em terra de filho do diabo, o demônio com ele. O inferno com ele. Então, Davi não fez nada contra ninguém, estava perfeito. A lei do homem era que era normal, mas contra Deus ele fez. É exatamente isso. São tão hipócritas, eles são tão... que quando algum filho de Deus cai, como todos sabem, uma passagem triste da vida do pastor que caiu no pecado, não fiz nada contra Deus não, pai. Contra o mundo não. O que foi que eu fiz contra o mundo? Quem é o hipócrita aqui? Quem é o sem vergonha e mentiroso? Que vai dizer que a carne não resistia, uma mulher se esfregando nele, uma mulher bonita, embora ele não sentisse nada por ela. Então não fiz nada contra o mundo não, porque tudo normal. Mas se levantou-se, como tivesse sido a maior. Agora sabe qual foi o problema? Eu fiz contra Deus. Foi isso que me doeu. Você está pensando que eu me preocupei com o mundo, com o que o mundo tem? Esse mundo hipócrita, esse mundo imundo, esse mundo falso, nojento, abominável e aborrecido de Deus? Nenhuma preocupação. Sabe qual foi a minha preocupação? Com Deus. Até eu tratar, ser restaurado, perdoado, restituir, pagar um alto preço. Mas como Davi, por o mundo nós não fizemos nada, absolutamente nada. Ora, se eu tivesse me deitado com um macho, para o mundo eu não tinha feito nada. Porque é aceitável hoje, dentro das igrejas aceita. De onde é que vem esses hipócritas? Aí Davi era um homem segundo o coração de Deus, pastor, pode ser. Vai para lá, filho do Satanás, vai tu para o inferno só. Eu larguei o pecado da carne, estou livre e perdoado. Você está vendo como é? Você está vendo como é o ser humano? Então nós temos que nos agarrar com Deus, meu irmão. É com Deus, com Deus. Agora, não é, eu podia muito bem ter dito, não. O que foi que eu fiz? Eu sou homem, ela é mulher. Os hormônios, a necessidade, nada justifica, nada, nada. Isso é coisa do mundo. E não é para ser praticado pelo Filho de Deus. Essa é a verdade. Acabou-se. Agora, condenar como eles quiseram, e como quiseram condenar Davi, aí o acusador, mas eu tenho um advogado, junto ao Pai, invencível, ele chama-se Jesus Cristo, viu? Me justificou. Quer ver um pecadão, outro pecadão abominável por Deus, e que é aceito? Esse aqui também, olha aqui. Mas ele é abominável por Deus. Olha, aquele que comete esse pecado é um amaldiçoado. Mas é um amaldiçoado em alto grau. Ele vai pagar com Deus no fogo do inferno muito tempo. Porque ele quebra um mandamento deixado por Deus. Hoje, nas igrejas principalmente, esse pecado abominável por Deus, esse pecadão, embora eu não tenha pecadinho e pecadão, mas é porque para mim humanamente é um pecadão, que é aceito, defendido, aconselhado, praticado e totalmente normal dentro de todas as religiões. Está curioso para saber? Sabe por que você não se lembra? Porque ele se tornou tão comum, ele se tornou tão natural, que ninguém consegue mais nem diferenciar ele como pecado. Tem milhares e milhões de justificativas para todo mundo cometer esse pecado.
Sabe qual é o pecado? Sabe qual é? É a quebra, é o rasgar, é o apagar do quarto mandamento de Deus. Quarto. Sabe qual é não, né? Aquele que tem, nós temos que saber os mandamentos. Aquele que tem e os guarda e pratica, esse é o que ele ama. Êxodo 20, a partir do versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nós aprendemos já o que é santificado, dependendo do contexto, né? Foi o que ele fez? Ele abençoou o dia de sábado e o que? Separou para ele. Separou, santificou, é dele. Está vendo? Está vendo? Agora, eu quero que esses filhos do diabo, que se diz letrado da Bíblia, pastor, apóstolo e outras coisas ruins que tem por aí, venha me desmentir na Bíblia que esse povo não está sendo amaldiçoado. Que esse povo não vai pagar um preço. Você sabe por que foi? O pessoal foi para exílio, para tudo? Porque não cumpriram o sábado. Os maiores castigos que tem na Bíblia é porque eles descumpriram os sábados. Ou você tem a Deus como seu Senhor, ou você tem a Mamon, a Baal e outros falsos deuses. Agora, cada um tem que obedecer aos mandamentos da lei de Deus, do seu Deus. Você não pode. Você não pode dizer que é de Deus e obedecer outro mandamento. Não. Eu só digo que eu sou de Deus porque eu luto para cumprir os mandamentos de Deus. Não quero nem saber qual é a dor que me causa. Eu não quero nem saber. Mas eu cumpro porque Deus é o meu Senhor. E eu estou embaixo da lei dele, do mandamento dele. Então, o que existe hoje? Ninguém vê. Você já pensou? Se eu for pregar, irmão, quem for cristão, feche a sua loja de domingo. Você é doido, pastor, você é um radical doido. Eu pregando a palavra de Deus, pois me traga aqui na Bíblia onde foi que Deus revogou o descanso no 7º dia, que todo mundo já sabe. Eu vou repetir, sábado vem da palavra sabá, descanso. Ele diz bem claro, ao 7º dia descansou. Então o nosso domingo é o nosso sabá. Nós trabalhamos segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, 6 dias. E descansamos no domingo, sabá. Porque Deus separou para ele, diz que é dele, ninguém faz nada. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem um forasteiro, nada, absolutamente nada dentro das tuas casas, porque Deus separou esse dia para ele e o santificou. Santificou, separou para ele. Você está vendo? Quem é o louco? Quem é? Tem que ser um neo-João Batista, ou seja, um João Batista da atualidade, né? Para pregar uma loucura dessa. Você é doido, rapaz? Mandar fechar no domingo. Você achou ruim fechar um dia, foi? Aí um vírus mandou você fechar meses. Foi. Você já pensou isso? Você já pensou que isso aí não pode ser um juízozinho de Deus, não? Um juízozinho de Deus, não? Será que não é? Porque você não conseguia fechar um dia na semana, embora Deus tenha determinado. Aí vem um vírus, né? E faz você fechar meses. E aí, rapaz? Mete a cara, macho, vai abrir, rapaz. Tu não precisa, vai abrir. Eu tenho que falar desse jeito. Você sabe por que fecharam esses dias todos? Porque estão com medo de uma coisa que é invisível. Você quer ver a diferença? Ah, pastor, mas Deus é invisível também, eu sei. Só que o Covid-19, ele é invisível.
mas ele está matando. É uma realidade que ele está matando. Deus misericordioso é invisível. Ele pode não só matar a alma, presta atenção aqui, ele pode não só matar a alma, o corpo, como mandar a alma para o inferno. Mas, ora, era para você temer mais a Deus do que o Covid, né? Porque o Covid só mata o corpo. Ele não manda a alma para o inferno. Mas Deus mata o corpo e manda a alma para o inferno. E por que é que você obedece o Covid e não trabalha mais esses dias? E não obedece a Deus para não trabalhar um dia na semana? Sabe por quê? Porque você não crê que Deus existe. Ele é invisível, tá? E você não crê que ele existe. Porque ele não derramou o juízo ainda sobre a sua vida. Mas o juízo sobre a sua vida vai ser sua alma para o inferno. É muito pior, um mal muito maior do que o Covid está lhe fazendo agora. Viu? Porque ele está matando só o corpo. E Deus mata o corpo e manda a alma para o inferno. É isso. Aí você obedece, né? Quando voltar, volte no domingo amaldiçoado. Volte. Volte a trabalhar. Agora, se você voltar a trabalhar, como é que pode? Você passou dia, semana parado e aguentou, aí não pode agora parar um dia na semana? Um dia que Deus determinou? Eu vou repetir, você não faz porque você não crê que Deus existe, rapaz. Se você cresce que o Deus poderoso, além de matar teu corpo, ainda manda tua alma para o inferno, você sabe quando é que você desobedecia? Nunca! Essa é a verdade. Então, ou você tem a Deus como seu Senhor, ou tem a Mamon, a Baal e a outros falsos deuses. Agora, cada um tem que obedecer aos mandamentos, obedecer à lei do seu Deus. O remanescente do Israel de Deus, representado na verdadeira igreja de Cristo, aqui na terra, deve lutar contra o pecado, que entra vorazmente e de maneira destrutiva nas famílias. Meus irmãos, o tempo está passando, está ligeiro demais. Vamos nos unir na igreja, vamos adorar a Deus, vamos servir a Deus, vamos ser chamados de louco, vamos sofrer as consequências, as provações. Vai ser um piscar de olhos. Vai ser um piscar de olhos, meu. Não vamos desistir não, em nome de Jesus. Nos últimos tempos diz, quem estiver limpo, limpe-se mais ainda. Quem estiver sujo, suje-se mais ainda. Eu chamo, eu clamo à igreja que nos unamos em adoração a Deus. Seja fiel aos cultos, às orações, às vigílias. Nós só temos Deus, meu irmão. Deixe essa frieza, saia da zona de conforto, volte a adorar a Deus na casa de Deus. Domingo que vem, se for a vontade de Deus, nós estaremos lá. Em nome de Jesus, esteja também, meu irmão. Esteja também, em nome de Jesus. Não devemos nos preocupar com quantidade, multidões, mas nos estribar na palavra. E é o próprio Deus que nos lembra que somente esse remanescente será salvo. Remanescente, meu irmão, é aquele que resta. Remanescente. Foi, quebrou, matou, morreu, saiu, rebelou, restou só aquilo ali. Remanescente é aqueles que ficaram quando Jesus está curando, né? Cego enxergando, aleijado andando, né? Surdo escutando, mudo falando. Aí tudinho acompanhava Jesus. Eita! Era Judéia, Cesareia, Galiléia e circunvizinhança. Jesus começou a pregar. Aí o que disseram? Dura essa palavra, quem não pode suportar. E foram tirando o time. Sabe quem ficou? O remanescente. Só o restinho. Moinho desse tamanho. Jesus disse, o que vocês querem agora? Como é? Daqui para frente vai ser assim agora. O que vocês querem? Vão com eles ou ficam comigo? Senhor, para onde vamos se o Senhor tem a palavra da vida? O que nós temos, meu irmão, é a palavra da vida eterna. Se você quiser isso, você crê. Se você tem sido chamado por Deus, pronto, você com certeza vem com amor. Se não, com amor te mandamos. Siga teu caminho com fé. Tem que ser com amor, não tem ódio de ninguém. Não podemos esquecer que por mais que os nossos adversários que servem à carne pareçam em grande maioria
Deus separou alguns, mas bem poucos, que não dobraram os seus joelhos a Baal. 1 Reis 19, 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Alguns chegam a pensar que Deus nos abandonou em meio a tanto pecado, depravação, imoralidade, no mundo e na igreja. Mas Deus usou Paulo para nos fazer essa pergunta e dar a resposta que nos tranquiliza e consola. Estamos caminhando para o final, mas cheio de gozo e de graça por essa palavra maravilhosa do Senhor. Romanos 11, a partir do versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Olha, de antemão, viu? De antemão. Na predestinação. Predestinado. Antes de começar tudo, ele conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Você está vendo aqui, meu irmão? Onde é que está a eleição, rapaz? Onde é que está a predestinação? De novo, de novo. Assim, pois, olha aqui, também agora, no tempo de hoje, não é no passado não, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Faça parte desse remanescente, meu irmão. É segundo a eleição da graça. Se você não tiver força, é porque você não foi chamado, arrastado. Porque se foi, você vai ser como eu. Não estou lá porque sou bom não, porque sou santo não. Eu estou lá porque eu não consigo deixar. Eu estou lá porque eu sou arrastado. Eu peço a Deus que enquanto eu tiver meus dias aqui nesse mundo, eu tenha o gozo, eu tenha a paz, eu tenha a alegria, a satisfação, a felicidade, a segurança que eu tenho aqui, pregando a palavra. Que eu tenho na igreja, que eu tenho servindo a Deus. Nada, nenhum momento, pode ser o que for. O maior prazer do mundo não chega perto do prazer que eu tenho aqui. Só pode ser Deus. Um remanescente segundo a eleição da graça. Presta atenção. E se é pela graça, olha aqui, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Aí Deus passa a ser, sabe, como se fosse tratando com criança. Ora, você vai fazer um trabalho para mim. Você vai fazer de graça. Mas se eu lhe pagar, já não foi de graça. Você recebeu pelo trabalho. É o que Deus diz aqui, rapaz. Já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Porque você fez obra para mim, me pagou com obra. Então, infelizmente, sabe, aqueles que são caridosos, que faz obra, ou bonzinho, dá um dinheirinho no sinal, faz tudo, e desobedece, e trabalha no domingo. Lá vai ele com a bondade dele para o inferno. Está aliviando a consciência dele aqui, mas não está livrando ele da morte eterna. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Olha aqui. Eita! Eu tenho que parar, meu irmão. Eu tenho que falar, porque... O que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. O que o povo de Deus busca, através do cumprimento da lei, trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, servindo, não conseguiu. Isso não conseguiu. Olha aí. Mas a eleição o alcançou. Então, não foi nada que eles fizeram tudo para ser salvo, mas não conseguiu. Somente a eleição o alcançou. Eita, meu irmão. Olha aqui o que continua aqui dizendo. Presta atenção. E o restante? E o restante, pastor? O povo foi separado. Israel quer dizer povo de Deus. É o povo que foi santificado, separado, foi justificado. Quando disser Israel, entenda o povo de Deus também, separado.
e os mais foram endurecidos. Eita! Não tem dois povos não, meu irmão. Não tem um que Deus elegeu e outro que Deus endureceu para mandar para o inferno, não. Você quer rasgar a Bíblia? Porque em todo canto eu vejo isso, rapaz. Como é que eu não vou defender a salvação pela graça? Como é que eu não vou defender a predestinação? Está aqui na Bíblia, meu irmão. Como está escrito, olha aqui, como está escrito na palavra que Deus é fiel. Eu estou lendo o que está aqui, não é palavra minha não, viu? Como está escrito, 2 pontos, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Eita! Eu quero saber quem é que pode rebater uma palavra dessa. Quem é o doido que vem me dizer que isso aqui está errado? Pronto, acabou, está aqui, foi claro, foi detalhado. Deus é muito detalhado quando se fala, detalhista quando se fala de coisa séria. Que diremos, pois? Eu vou dizer o que é que a gente pode dizer. O que Israel busca, isso não conseguiu. Tentou por obras, tentou por tudo que foi jeito, lá pelas práticas dele, da tradição, fizeram o que fizeram, quiseram botar imagem, adorar imagem, fizeram tudo, cada um fez de um jeito. Nada não. Mas a eleição alcançou. O que é eleição? É que você escolhe, rapaz. Você não escolhe um deputado, você não escolhe, aliás, escolhe ruim, viu? Escolhe ruim demais, porque o povo parece para votar ruim, porque só vota em demônio, ladrão, corrupto, parece que tem um chama. Mas, só para dizer, eleição é isso, você escolhe uma pessoa, aí ele vai ser aquele representante seu ali. Deus lhe elegeu, rapaz. Deus lhe escolheu. A eleição alcançou. E os outros, pastor? O que foi os outros que não foram eleitos por Deus? Rapaz, aqui diz o seguinte, e os mais foram endurecidos. É mesmo, é. Mas está escrito também, Deus lhe deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvido para não ouvir, até o dia de hoje. Então, o que eu disse no começo? Eu estou pregando aqui, para aqueles que têm ouvidos dados por Deus para ouvir, e olhos dados por Deus para ver. Tem uns que Deus deu olhos, não vão ver, e nem ouvir, e ouvidos, mas não vão ouvir. Mas eu não posso deixar de pregar, porque tem aqueles que Deus elegeu, tem aqueles que Deus escolheu, tem aqueles que Deus santificou, separou para Ele. Que consolo e alegria ouvir do próprio Deus que nós, os que perseveram, porque fomos escolhidos, né? Eleitos, né? Somos o seu remanescente segundo a eleição da graça. Romanos 11:15. Assim pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Não por força nem por nada não, mas segundo a eleição da graça. O que dizem aqueles que não concordam com a certeza da nossa salvação mediante a graça, quando ouve o próprio Deus afirmar que no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Todos nós sabemos que Jesus foi nos preparar uma morada, mas deixou o Espírito Santo como penhor da nossa herança. E é esse Espírito que sela os eleitos para identificação no dia da redenção. Deus é organizado. Deus vai até o fim preparando e confirmando. Está aqui em Efésios 1, a partir do versículo 11. Ó, nele digo, no qual fomos também feita herança. Está vendo? Irmão, como é que o cara duvida de predestinação? É um analfabeto, é um filho do diabo. Ele tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta. Porque a Bíblia inteira fala. E nele digo, em quem? Jesus, né? Nele digo, no qual fomos também feita herança. Foi nele, né? Nele. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Oh, coisa linda. Predestinado conforme, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eu tenho que rapidamente só esclarecer aqui uma coisa, porque é muito maravilhoso, vocês precisam conhecer. Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, que está dizendo aqui o seguinte,
Você fica discutindo Deus. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Quem foi que... Está aqui mesmo, ele diz aqui, ó. Quem foi que aconselhou Deus a fazer isso? Está aqui, ó. Conforme o conselho da sua vontade. Sabe quem foi que aconselhou a Deus? Vontade de Deus. Ele é soberano, ele teve vontade de fazer e fez. Pronto. Deus, por que você fez isso? Porque eu tive vontade. Eu tive vontade. Eu até falei na palavra, esses dias que Deus me deu, que às vezes o pai faz isso, né? Eu fazia isso junto com a menina quando era pequena. Vai fazer isso assim, 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 assim. Mas por quê, papai? Eu estou mandando. Estou com vontade. Pronto. Aí não vai não, para ver. Aí se não fosse, aí eu sinto que cantava. Olha, mas um pai que é humano faz isso, rapaz. Aí eu vou dizer, Deus, perguntar para Deus, por que você está fazendo isso, rapaz? Por que você escolheu a ele e não escolheu a mim? Quem foi que lhe aconselhou a fazer essa injustiça? Aí Deus disse, minha vontade era o meu conselheiro. Agora quer discutir com Deus? Discuta. A fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, olha aqui, os que de antemão esperamos em Cristo. Tá, tudo daqui eu já falei, já dá para você entender o que está escrito aqui. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, por isso eu prego a palavra da verdade, porque muitos que estão enganados, mas são eleitos, só serão libertos quando conhecer a verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que é o que eu estou pregando aqui, tendo nele também crido, aí você tem que ter recebido fé de Deus para crer, porque senão você não crê, vai chamar o pastor Humberto de doido, porque você tem ouvido, mas não escuta, tem olho, mas não vê, é normal, eu entendo perfeitamente, vá firme na tua caminhada para o inferno, tendo nele também crido, ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, olha aqui, foste selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Penhor da herança, está penhorado ali, está garantido, é uma garantia. Até o quê? Até o resgate da propriedade, que Jesus foi, quando ele chegar ele vai resgatar a propriedade. O Espírito Santo ficou como penhor, o Espírito Santo é que garante aqui a nossa salvação, está garantido. Até o quê? Até o resgate, quando o dono, o proprietário vier para resgatar. Nós temos que repetir, e indagar os que insistem em recalcitrar a doutrina divina da predestinação e da certeza da salvação pela graça. Aí temos que perguntar, depois de tudo isso, rapaz, olha, humanamente, se você imaginar, se tem uma pessoa do seu lado que ainda vai discutir, pode ter certeza que ele tem ouvido para ouvir e olho para não ver. Não vai gastar, não vai jogar pedras aos porcos, não. Sai de perto. O destino desse é o inferno. Pode existir, depois de tudo que nós falamos, tudo que Deus trouxe aqui, alguma dúvida diante de uma acessão tão clara, tão contextualizada, como Ele, Deus, nos deixou em todo canto, e como nos deixou aqui em Efésios 1:11, nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele é soberano, é a vontade dele, ele resolve e acabou. A fim de sermos para louvor da sua glória, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, porque recebeu o dom da fé de Deus, esse aí foi eu coloquei, tendo também nele crido, mas está na palavra que você recebeu, por isso que eu posso falar, não estou acrescentando, porque já está escrito isso, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pode ainda haver dúvida quanto àqueles que vivem no pecado dentro da igreja, e aqueles que estão verdadeiramente em Cristo, que deve haver uma separação entre eles? Você está vendo, irmão? Como nós não podemos nos entristecer quando Deus tira certas pessoas da igreja? Não pode haver comunhão entre certo tipo de pessoas. Não pode. Vejamos Efésios 4:17. Isso, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andeis
como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Aí estão mesmo na gandaia, e dentro das igrejas, tentando destruir, tentando abalar aqueles que foram escolhidos, predestinados, tiveram o privilégio de ser eleitos, escolhidos por Deus. Deus nos alerta que não foi isso, e nem é isso que nós aprendemos de Cristo, se realmente é uma verdade que nós temos ouvido e sido instruídos em Jesus. Efésios 4, estamos quase no final, meu irmão. Nós precisamos completar essa bênção maravilhosa de Deus. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, como estão fazendo na igreja. Não foi assim não. Se é que de fato tens ouvido e dele fosse instruído, segundo a verdade, segundo é a verdade de Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Despojar é tirar, mas tire isso de você. Que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Tudo confirmando o que foi falado aqui. Os verdadeiros cristãos não entristecem o espírito que nos cela, nos identificando como os eleitos, escolhidos de Deus para a salvação pela graça. Efésios 4, a partir do 25. Olha aqui. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não pequei. Eu sempre gosto de falar, o que é isso aqui? Como é que eu posso? Você pode se irar, mas você não pode pecar. O que é isso, pastor? Se ire contra aquilo que está errado. Fique como Jesus fez no templo. Pronto. Mas não deseje mal a ninguém, não tenha ódio de ninguém, não guarde ninguém no seu coração, não carregue um podre desse dentro do seu coração. Diga o que ele é, como eu faço aqui, prego, digo nas ventas lá o que eles são, e abençoo, e não tenho um pingo de raiva deles. Pastor, se bater na minha porta pedindo pão, eu vou dar. Se eu passar e ver o jumento deles arriado, eu levanto, ajeito, boto ele em cima, cai, teu caminho para o inferno, mas não pode parar não. Tua caminhada não pode parar não. Vai firme aí para o inferno. Mas eu tenho que ajudar, eu não posso deixar de ajudar. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Se eu falo muito para a esposa, para o marido, mas olha, não durma com nada no coração. Isso aqui quer dizer o seguinte: você teve alguma coisa que lhe magoou, entrou no seu coração, contra alguém, não durma daquele jeito, não passe para outro dia. Aquilo ali é uma semente que vai brotando até virar em ódio. Você passa a idolatrar aquela pessoa. Chame logo e trata. Vem cá, meu irmão, vem cá, minha irmã. Vamos tratar isso aqui. E trate logo. Trate. Eu dou exemplo de marido e mulher, que é muito sério. O marido e mulher que acontece isso, eles se desgastam, se desentendem, se machucam durante o dia e à noite dormem com aquele calado. Não faça isso. Trate antes de dormir. Nem deis lugar ao diabo. Está vendo? Quando você faz isso, você dá lugar ao diabo, que ele vai plantando maldade no seu coração. Aquele que furtava, não furte mais, entendeu? Traga o livro da igreja, tem alguns que trouxeram, pai. Vocês furtaram, traga de volta, deixa essa mania. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha aqui. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Eita! Você foi selado para o dia da redenção, rapaz. Você foi separado, você foi escolhido. Tem eleição, tem separação, tem chamamento, tem predestinação, tem salvação pela graça. Tem, a Bíblia diz isso aqui.
Pobre miserável aqueles que não creem. Deus, somente Deus é quem nos confirma e unge em Cristo. E também pelo seu Espírito nos marcou, nos selou como agraciados pela salvação e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Está vendo? Deus não dá não para as promessas dele. Ele dá não para aquilo que ele não prometeu, mas se for promessa dele, ou você pode pecar, você vai fazer o que você fizer, mas olha, voltando lá para Davi. Davi caiu, fez um pecado horrível com Batseba. Adulterou, matou o marido da mulher. Pois rapaz, Deus permite que ele case com Batseba. E ainda tem logo um filho como Salomão, da linhagem de Cristo. Qualquer um fazia. Você vai ter tudo, mas essa mulher você não tem. Sabe por que foi que Davi continuou com Batseba? Porque era a proposta, era a promessa de Deus. Ele errou. Ele fez da maneira errada. Pagou o preço. Perdeu o primeiro filho, pagou o preço. Mas Deus tinha prometido, então não mudou. Você vai pagar pelo que você fez. Mas eu vou continuar com a minha palavra. Deus não muda. Deus não muda. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Aí, o que é que eu posso dizer? Amém. Por nosso intermédio, amém. Ele diz o que ele quer, pelo conselho da sua vontade, faz o que ele quer. E a gente diz o quê? Amém. Goste ou não. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou, aí, selou de novo, e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então vimos na maravilhosa palavra de Deus, que podemos ter a certeza da graça da salvação, como também, à luz da palavra, podemos identificar os destinados ao fogo do inferno, para terminar, aqueles que vivem nesse mundo, mesmo dentro da igreja, que são inclinados e constrangidos a servirem a carne, e vivem no pecado, embora religiosos, frequentando a igreja, dando dinheiro ao pastor, puxando o saco do pastor, viu? Bajulando, adulando, podem ter a certeza que são filhos do diabo, que também vivem pecando. Esses estão fadados, predestinados ao inferno. Nós não fomos predestinados ao céu? Pois esses foram predestinados ao inferno. Estão fadados ao inferno. E hoje caminham para o inferno. Mas ficou claro também que aqueles que vivem pelo Espírito, mortificando os efeitos do corpo, foram selados como predestinados à salvação pela graça. Romanos 8,13. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Como beneficiar? Então aqui confirma exatamente isso, né? Quem são os predestinados para o inferno, quem são os predestinados para o céu. Olha a perfeição da palavra de Deus. Mas o cara pode dizer que monta uma pregação dessa? Monta não, meu irmão. Quem não foi iluminado por Deus, não tem homem que monte uma coisa tão perfeita não. Não tem imaginação, não tem conhecimento acadêmico, nada que possa botar uma sequência tão perfeita, sem se contradizer e usando a Bíblia toda. Diz um e diz o outro. Romanos 8,13. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Morte eterna, para o inferno. O salário do pecado é morte. Mas, se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Pronto, está aqui. Viu aqui? O que é Deus? Falou aqui mais de uma hora, não foi? Aí pega num versículo, ele diz tudo que ele falou aqui. Por isso que eu adoro Deus e não acredito que um homem possa ser tão perfeito, tá? Numa explanação e com a conclusão tão perfeita. Eu não acredito. A glória é de Deus. Obrigado, Senhor, por essa iluminação. Continue nos iluminando, nos ensinando, para que a nossa fé se torne cada vez mais racional. E a gente agarrado nela, Senhor,
possamos correr com sucesso essa carreira que nos é proposta, perseverarmos até o fim e recebermos a coroa da vida. Como beneficiados pela graça maravilhosa do amor de Deus Pai, com gratidão, fazemos nossas as palavras do apóstolo Pedro, inspirado por Deus. 1 Pedro 1, 3, 5. Olha aqui. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, olha aqui, nos regenerou, nos gerou de novo, para uma viva esperança, para uma esperança de vida eterna, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, quando ele cumpriu a justiça, que ele ali ressurgiu ao terceiro dia. Quando ele morreu, ele nos justificou. Quando ele ressurgiu ao terceiro dia, aí então ele nos deu a vida eterna. Ele nos deu a ressurreição. Para uma herança incorruptível, não tem como, não tem corrupção sobre ela, sem mácula, imacessível, reservada no céu para vós outros. Olha aí, está reservada no céu para nós. Não é para todo mundo não, meu irmão. É para nós que ele reservou, para nós. Agora, para nós quem? Que sois guardados pelo poder de Deus. Olha aqui, mediante a fé. Mediante a fé. E tome a palavra se cumprir. Por isso que eu acho perfeito. É uma diversidade, uma unidade. Eu fico assustado até. Meu Deus, como é que pode? Se fala, e nada sai do contexto. É se confirmando. Coisa maravilhosa, é a perfeição de Deus, que sois, olha, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, olha aqui, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, no dia do juízo. Eita, aí ela vai ser revelada totalmente, e ali vai ser feito a separação. Ó Deus, filhinhos aqui, benditos do Pai, vem aqui para a direita de Deus. Vocês, olha, lago de fogo e enxofre. Então, é só glorificar a Deus. Por isso que eu prego, não me lembro de tempo. O que eu posso fazer é acelerar aqui falando muito rápido. Porque eu não posso deixar de passar as coisas tão maravilhosas que Deus me revela, para que a igreja vá amadurecendo, para que a fé vá sendo fortalecida, edificada, e cada vez mais nós tenhamos a vontade, baseado nessa certeza pela fé, essa promessa maravilhosa de Deus, na esperança da vida, nós continuamos lutando, e cada vez mais tranquilos, na certeza do retorno de todos os benefícios prometidos por Deus. Que o Espírito Santo, que nos selou com a graça salvadora do nosso Deus e Pai, habite em nós como penhor, para que o nosso testemunho contra o mundo confirme a cada dia a nossa eleição. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sou muito grato a Deus, e recebo essa palavra como se fosse a primeira vez. Refaço e leio, releio, mas Deus fala coisas maravilhosas aqui, iluminando na hora. Eu só tenho que glorificar e agradecer a Deus. Eu espero que você seja grato também, porque eu sou um privilegiado, ouvindo uma palavra tão poderosa, tão renovadora, tão libertadora, tão confirmadora, que Deus nos dá. Que assim, com gratidão, nós pedimos ao Senhor que renove essa bênção sobre nós, porque é com fé que nós recebemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Amém. Glória a Deus.